Vamos embora, porque hoje é segunda aula e estamos nós aqui, diretamente de todos os cantos do Brasil. Eu sou a pastora Mariana e vos falo de Magda, São Paulo, interior de São Paulo. Um beijo para todo o povo aí de todo canto do mundo, todos os alunos do Zoom, todos os alunos do YouTube, que Deus abençoe. Hoje vamos para a segunda aula e entraremos nas 12 portas. Então, vamos orar, porque tem muita coisa para ser ministrada sobre a nossa vida hoje. Pai, te agradeço por este tempo, te agradeço por estes alunos, por este povo, te agradeço por onde essa aula tem chego, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua maravilhosa graça sobre a nossa vida, pelo conhecimento. Eu peço que o Senhor venha nos libertar no dia de hoje com a tua palavra, com a tua presença, com a revelação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar aí a falar da porta oriental e o cativeiro ou cárcere de Nergal. Até rima, né? Oriental com Nergal. Nós vamos falar desta porta porque é a primeira porta aí que representa, eu coloquei na ordem, tá? É uma porta que representa o domínio e o governo de Jesus Cristo na nossa vida. Às vezes, quando nós começamos a observar o nosso comportamento, quando nós começamos a observar o comportamento das pessoas em relação à nossa vida, deixa eu tirar aqui o WhatsApp, nós começamos a ver que existem coisas que acontecem ou que nós perdemos o controle, não entendemos o porquê. E a partir desses estudos, você vai começar a identificar portas que foram destruídas ou estão em ruínas da sua vida. E como eu disse na aula passada, muitos traumas podem nem começar em você, mas podem vir dos seus pais, dos seus avós, e hoje você vive o reflexo disso tudo. Então, nós vamos hoje falar de uma porta que representa o domínio, o governo de Cristo sobre a nossa vida. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de deixar o Senhor ser Senhor delas. Que é isso, pastora? Pessoas que têm dificuldade de se submeter ao governo de Cristo. Parece clichê isso daí, queridos, mas tem muita gente que tem dificuldade com a submissão. Tem pessoas que têm dificuldade em obedecer a Deus. E quando eu falo pessoas que têm dificuldade de obedecer a Deus, eu não falo de ímpio, porque Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus tem compromisso com os filhos, né? E quando você começa a observar áreas que estão em ruínas da sua vida, e o que essas áreas indicam, sinalizam, você começa a ver que portas foram arrombadas da sua alma. E aí o que acontece com essas portas? Elas se tornam entradas e saídas de demônios, espíritos familiares, entradas e saídas de influências malignas para destruir áreas inteiras da sua vida. Você sabe que Jesus, ele não apenas nos quer sobre a autoridade dele, ele quer comandar a nossa vida, ele quer reger a nossa vida, mas ele também quer que nós tenhamos um governo sobre a nossa vida. Tem pessoas que usam uma frase muito clichê, que é difícil de aceitar, que ela não é bíblica, mas tem gente que fala assim, ó, Deus está no controle da minha vida. É bíblico isso? Sim e não. Por quê? Porque o Senhor, ele abençoa os nossos passos. Mas tem coisas que você vai fazer na sua vida que não é Deus quem vai fazer, é você. Tem coisas que você vive, não é porque Deus quis, foi porque você procurou. E em algumas circunstâncias, o Senhor, ele permite
que situações sejam experimentadas por nós devido à nossa teimosia e insubmissão. Algumas coisas o Senhor vai permitir porque talvez você tenha que aprender, ser preparado, ser equipado, mas algumas coisas nós vivemos porque a gente quer viver. E por que que Deus deixou? Porque você foi teimoso o suficiente para abrir ou romper portas da sua vida. Então, tira essa conversa enganosa de que Deus está no controle. Deus está no controle, mas algumas coisas serão governadas por você. Algumas coisas, porque o Senhor ele nos deu autoridade. O Senhor ele nos deu governo, o Senhor nos deu domínio. Algumas áreas da nossa vida, sim, estão no controle do Senhor, que nós não podemos fazer nada. Porém, existem áreas da nossa vida que quem decide somos nós. E a porta oriental é essa porta. É uma porta que fala sobre o governo, tanto de Deus na nossa vida, quanto o nosso domínio próprio, o nosso governo. Ela é conhecida também como a porta dourada. Essa porta dourada foi a porta que Jesus passou com o seu jumentinho. Olha que legal que a Roberta colocou aqui no chat. O volante está em nossa mão. Exatamente, Roberta, adorei isso daí. É isso. Deus está no controle, mas quem está dirigindo é você. Então não dirige que nem louco, que nem Velozes e Furiosos. Que se você não tiver a experiência do Toretto, você vai bater esse carro. A porta dourada ela é conhecida como a porta que Jesus passou com o jumentinho. Lembra quando Jesus ele passa, ele entra, né, com o jumentinho numa cidade, ele entra por essa porta dourada. E essa porta será a porta que ele voltará na sua segunda vinda. Abre tua Bíblia lá em Ezequiel 43. Ezequiel 43, do 1 ao 5. Um beijo para o povo do YouTube, um beijo para o povo que está aqui. Logo nós começaremos um jejum do dia 1 a 21 de abril. Pastor, eu não quero. Sai de você esse espírito de preguiça. Nós vamos jejuar. Você vai escolher aí o que você vai fazer, ou jejum parcial, jejum total. Você vai ver um jejum aí. E nós vamos nos santificar. Ezequiel 43, versículo 1. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente, por isso que é porta oriental, viu? E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está ao lado do oriente, e levou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então, essa porta oriental, o Ezequiel já falou dela, é a porta dourada, é a porta que Jesus entrou com o jumentinho, é a porta que Jesus vai entrar quando voltar, ele vai passar por ela quando ele voltar na sua segunda vinda. E quando a Bíblia fala de Oriente ou Leste, fala de domínio, fala de governo, tá? Fala de uma posição de autoridade. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, essa porta representa a tribo de Judá. Então, você que é da tribo de Judá é representado por esta porta. Tá? Eu acredito que quando você chegar nas mansões celestiais, o povo da tribo de Judá entrará por essa porta. Porque essa porta representa a tribo de Judá e está relacionada ao mês de Nissan. Então, eu tenho comigo que as 12 portas, né, celestiais
da nossa cidade celestial, de onde nós iremos morar, elas também estão relacionadas aí com as tribos, com os meses, né? E o que nós sabemos da Porta Oriental é que ela está relacionada com a tribo de Judá, tá bom? Ah, uma vez que no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, temos as 12 portas ao redor do templo. Como saber se os nossos muros estão derrubados ou atacados nesta porta? Quando a gente perde a autoridade e governo da nossa vida. Se você tem áreas da sua vida que você perdeu o controle, Davi, desliga esse celular agora. Peraí, gente. Deixa eu brigar com uma criança. Daqui. Eu avisei. Vai ler Bíblia, vem participar da aula em silêncio. Não quero. Amém. Vamos embora. Quando que os nossos muros estão derrubados ou atacados juntos a essa porta? Quando perdemos a autoridade e governo da nossa vida. Se tem alguma área da sua vida que você não tem mais autoridade ou governo, o que que é governo? Você não consegue controlar. Isso é uma sinalização que essa porta foi atacada, que ela está em ruínas. Pode ser que tem muros derrubados nessa área da sua vida. Por quê? Independente da área que for, quando esses muros caem, a insegurança e o medo se instaura. Então, as pessoas que estão sendo atacadas nesta porta de autoridade ao governo, o que que elas sentem? Falta de controle, são pessoas descontroladas. Ai, pastora, sou eu. É, fica animado não. São pessoas que não têm controle, são pessoas impulsivas. Ai, eu pensei, eu falei. Ai, do jeito que bateu, levou. Isso não é bom, isso mostra um descontrole, mostra portas derrubadas, pessoas iradas, que têm ataques de raiva, tá? Domínio pela força e até medo, pessoas que são muito medrosas, têm medo de tudo. São sinalizações que essa pessoa está sendo atacada por onde? Pela porta oriental. Ela está vivendo cárcere de Nergal. Ela está sendo refém, porque ela já tem os sintomas, ela não se controla, impulsiva, não tem uma segurança. São pessoas que têm ataques de raiva, dominadas pelo medo. São sinalizações que elas estão em cativeiros, em cárceres de Nergal. Pastora, quem é Nergal? É o deus da guerra. É um principado que é reconhecido no mundo espiritual como deus da guerra. Ele veio da mitologia grega e romana, né? Os gregos o chamam de Marte, deus Marte. Os romanos o chamam de Nergal. E ele é mencionado no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 30. Vamos ler? 2 Reis 17, 30. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Razima. Então você vê que esse principado, ele foi feito, ele foi cultuado, ele foi criado pelos cuxitas. Quem lembra da mulher cuxita? Quem lembra de quem ela foi esposa? A mulher cuxita. Eu já ensinei isso, hein? Será que tem alguém que lembra? Uma dica aí, ó.
Está lá em Êxodo. Quem casou com a mulher cuxita? Para os alunos novos, nós temos muito conteúdo aí no YouTube, maravilhosos, de Êxodo, Gênesis, livro de Josué, são top da galáxia. Ninguém vai chutar de quem a Cuxita foi esposa? Moisés. Moisés, eu vou falar um babado aqui, que se você quiser saber, assiste as aulas de Êxodo. Moisés, ele escreveu os 10 mandamentos e nos mandamentos ele também escreveu lá para você não adulterar, né? Ele não foi adúltero, mas ele foi um divorciado que se casou novamente. Que quando seu irmão Arão e sua irmã Miriam ficam sabendo, fala assim, ó, mas ele não escreveu lá que não podia casar de novo? Casou com aquela cuxita? Casou com aquela cuxita? Ele casa com uma mulher fora das tribos, de outra linhagem, idólatra, e o cara tinha escrito que não podia casar de novo. Pastor, e o que aconteceu com ele? Aconteceu que aí os irmãos começaram a falar mal dele e Deus entrou na história. Falou assim: cala a boca, Arão, cala a boca, Miriam, porque de Moisés cuido eu. Porque quem trata de pastor é Deus. Quem repreende pastor não é outro pastor e nem ovelha. Quem repreende pastor é Deus. E ainda assim Deus defendeu Moisés. Interessante, né? Mas os cuxitas foram os povos que adoravam a Nergal, adoravam esse principado. Ele era adorado por este povo. O nome mais comum de Nergal, você vai ver ele mencionado só em 2 Reis, aí 17:30, esse nome. Mas o nome comum dele é Deus Marte, né? Deus da guerra, tá? Porque é o deus romano, né? Influência romana. Como que funciona esses nomes? O principado é um só, mas cada geração dá uma roupagem, um nome para ele, tá? O principado é o mesmo, só que com a mudança de gerações, de cultura e de povos, ele tem um nome diferente. Eu vou mostrar para vocês a imagem desse principado. Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu separei algumas coisas visuais. Quem tem apostila, eu coloquei na apostila, tá? Deixa eu só fechar uma porta aqui, gente, porque o povo barulhento dessa minha casa. Pronto, não quero pecar. Olha aqui, olha aí como que é o principado. Deixa eu ver se eu dou um zoom maior para vocês verem. Isto. Marte, o deus da guerra, ele tem essa roupagem aí, essa versão, tá? Um homem forte, a cor atuante é vermelho. Por que eles associam a Marte, o planeta Marte? Por causa do vermelho, eles acreditam ser o sangue. Tem alguém, acho que com o microfone ligado, alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Então, Marte é esse daqui. Mas olha ele, porque ele não deixou de existir hoje, tá? Ele veio de uma cultura romana, ele veio de uma cultura, depois ele passou pela cultura grega. Cultura grega, ele era Marte, perdão, o romano ele era Nergal, o grego ele era Marte. E aí
com a mudança das civilizações e dos povos, ele não mudou, ele não deixou de existir, mas hoje ele tem uma nova roupagem. Quem ele é no candomblé? Ogum. Deixa eu mostrar para vocês a roupinha dele, Ogum. Ele tem duas carinhas aqui, ó. Ogum, o candomblé, tá? Tem essa feição. Você vê que ele tem o capacete, ele tem a espada e ele tem o escudo, que são os símbolos primórdios de Nergal, tá? E ele tem uma outra roupagem, deixa eu pegar aqui para vocês, Nergal, esse daqui. Ele tem essa roupagem aqui também no candomblé. Essa fica bem próxima do que nós vemos, né, ali, do que eu coloquei na apostila de vocês, que ele vem com essa imponência. Então, o mesmo Nergal, o mesmo deus Marte, hoje ele é cultuado como? Como Ogum. Em que religião? No candomblé. Pastora, mas é só isso que tem? Não. Ele ainda existe também através do sincretismo religioso. O que que é isso? As religiões mudam o seu nome e roupagem para quê? Para que ele continue sendo adorado, tá? Ele existe na Igreja Católica. Por isso que o Senhor abomina ídolos, porque todo ídolo ele existe um principado regente por detrás. Embora aquela imagem ela seja uma figura de barro, uma figura de pedra, de madeira, aquela imagem reflete algo espiritual. O que que ela reflete? Não é o santo. Na verdade, é uma entidade, é uma potestade, é um principado que está atuando ali. Vou mostrar para vocês ele, o mesmo principado, Marte, o mesmo Ogum na Igreja Católica. Muito conhecido, já recebeu até uma novela como um altar de adoração, São Jorge. São Jorge é Nergal, São Jorge é Marte, São Jorge é Ogum. Pastora, por que que eu não posso cultuar santo? Porque você ir lá cultuar São Jorge é a mesma coisa que você ir lá no terreiro fazer uma oferenda para Ogum. Não muda absolutamente nada. Você vê que Jorge ele já vem numa outra roupagem. Ele vem com um cavalo, porém ele mantém a lança, ele mantém a capa e ele mantém o capacete, tá? Então, mesmo principado. A influência e a invocação dele, elas são explícitas por alguns símbolos. Como a gente viu, o escudo e a espada, que representa Marte, tá? Representa a guerra. E este símbolo, ele entrou no nosso cotidiano, também definindo sorrateiramente como símbolo representando o gênero masculino. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui. O gênero masculino, o que que é? É a mesma representação da influência dos símbolos de Marte. O escudo, o redondinho, e a seta para cima representa o quê? A espada, a lança. Mesma coisa, tá? Olha a influência dos principados no nosso dia a dia. Ele também traz alguns símbolos ocultos. Gente, quando eu comecei a aprender sobre isso, eu falei, meu Deus, isso está em tudo. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, mas ele é aproveitador. Anota isso. O diabo é
aproveitador. E ele observa situações e se aproveita para entrar na nossa vida. Como? Disfarçadamente, tá? Símbolos ocultos que representam este principado. O que são símbolos ocultos? São mensagens subliminares desse principado. Aquela imagem não é ele, mas ela está associada ao principado, tá bom? Elmo. Alguém sabe o que é o elmo? Vou mostrar. Eu não sabia. Pesquisando, eu vi que está bem famoso esse elmo hoje, tá? Inclusive, se você tem na sua casa, os seus filhos têm esse aqui, ó. Ao elmo. O elmo, ele é referente a Nergal. Ele não lembra o Melocotão? Quem é da época da Eliana? Que assistia Eliana? Tinha o Melocotão. Acho que era isso o nome do bicho. Eu lembrei daquele bicho na hora. Era engraçadíssimo. E a gente assistia, criança, né? Mas aquilo era o quê? Uma influência. A influência, ela não entra de uma vez. Ela vai aos poucos trazendo seus conceitos. Até que tudo que ela vai falando vai se tornando o quê? Normal. Então, toda essa imagem desse elmo é referente a Nergal. Abutres, né? O que é o abutre? Urubu. Tem um motoclube muito famoso que ele tem a sociedade deles lá, os abutres, tá? Esse abutre, esses urubus, símbolos, imagens, são associados a Nergal. Outro é cão preto. Deixa eu falar também uma coisa bem interessante. Quando vocês começarem a sonhar, tá? Com cão preto, urubus, muitos escudos, espadas, isso Deus está te mostrando que você está tendo o quê? Uma influência de Nergal na sua vida. Eu recebo bastante áudio do povo, falei, pastor, eu sonhei tal coisa. Pastor, eu sonhei. Gente, eu não revelo sonho, tá? Eu associo alguns sonhos com símbolos bíblicos. E isso não precisa ser um pastor ou eu para você, porque às vezes você vai me mandar, eu não vou saber te responder, eu nem vou poder te responder. Por isso que é bom você conhecer, porque quando você sonhar um cachorro preto, você vai entender o quê? Peraí, tem a influência de Nergal na minha vida. O Senhor está me mostrando. Quando você sonhar com abutres, carniça, urubu, influência de Nergal. Outro desenho que foi uma febre, né, no meu tempo, que é associado a Nergal, Pica-Pau. Pica-Pau. Quem assistiu Pica-Pau? Foi só eu? Achava um máximo. Felipe, já era. E você vê que o Pica-Pau, ele é super malvado, né, gente? A gente acha ele perto, torce para ele ainda. Olha lá, todo mundo, galera, tudo. A geração de Pica-Pau, ele tem influência, ele é associado a Nergal, tá? Então, quando vocês verem ou até sonharem com isso, o símbolo lá que eu mostrei para vocês do sexo masculino, ou escudo e espada, vocês vão entender, peraí, está tendo influência de Nergal na minha vida. O Deus da guerra está operando aqui na minha vida. Está querendo destruir alguma área. Esse principado, o que ele gosta de fazer? Ele precisa causar, ele precisa ter bastante aliado, tá?
Pessoas que são influenciadas por ele, são pessoas que começam a procurar muitas motins para causar divisão. São pessoas que sabe esse povo contendeiro que fica arrumando gente para fazer confusão? São pessoas influenciadas por Nergal. Coloquei assim na nossa apostila: as ferramentas usadas para destruir para que esta porta seja derrubada e a nossa alma capturada, tá. Alguns traumas e frustrações, eles podem te levar a um cativeiro. Qual? Traumas que te prendem a Nergal. Violência verbal e física. Aonde tem violência, tem ação de Nergal. Verbal, lembrando que a violência ela não precisa ser apenas física, ela pode ser verbal, porque a Bíblia diz que a nossa língua é como espada. Tem pessoas que não te matam batendo, mas te mata como? Com palavras, tá? Violência sexual, violências com humilhação, pessoas que te expõem à humilhação são pessoas que estão regidas, comandadas por Nergal, tá? Líderes tiranos, mães, pais e filhos narcisistas. Pastora, o que que é isso? Todo mundo ouve falar sobre o narcisista, mas as pessoas não sabem explicar. O narcisista são pessoas que fazem jogos mentais, tá? Ele sempre vai te rebaixar. Você nunca vai ser bom o suficiente para alcançar o padrão de um narcisista. Então, por mais que você faça, ainda é pouco. Às vezes as pessoas elas vêm de pais narcisistas e os próprios pais os colocam em cativeiros ou se casam com pessoas narcisistas, tá? São pessoas que você nunca vai estar bom o suficiente, sempre vai te rebaixar, pessoas que não vai assumir o erro, aquela pessoa certa, o dono da razão, a dona da razão, narcisista. Pessoas que, quando você se desvincula dela, ela queima a tua imagem. Ai, fulano não presta. Ela começa a soltar os teus podres. Todo mundo tem. Fica tranquilo que todo mundo tem, tá? Pereba todo mundo tem. É que nós não mostramos. E às vezes a gente fica com medo das nossas perebas, mas todo mundo tem, tá? São pessoas que faz você se sentir um peso. Quando você está perto de um narcisista, você se sente um peso. Porque aquela pessoa te invalida tanto que você fala assim: nossa, eu nunca vou ser bom. Eu nunca vou suprir a necessidade dele, eu nunca vou atender a expectativa. E deixa eu falar uma realidade para vocês, como psicanalista. Narcisistas não mudam. Se você cresceu com pais e mães narcisistas, eles não mudarão. Pastora, nem com terapia. Nem com terapia. Porque se torna um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade, ele não tem cura. Porque a pessoa com transtorno de personalidade, ela não aceita que ela precisa mudar. Então, que eu tenho que fazer para sair das mãos de um narcisista que vai me colocar em cativeiro? Você tem que se afastar aos poucos. Porque quanto mais você ficar presa a esta pessoa, enlaçada a essa pessoa, mais difícil vai ser de sair dela. E ela não vai mudar. Ela cada vez vai piorando os jogos mentais com você, tá? Pessoas autoritárias que impõem com condições. Pessoas inflexíveis. São pessoas que são regidas por Nergal.
Às vezes nós nos associamos a relacionamentos. Relacionamento, quando eu falo, é mãe, pai, é cônjuge, amizades, pessoas que se submetem a relações tóxicas. São pessoas que já estão em cativeiro e elas não conseguem sair dessa influência. Por isso, queridos, que nós temos que ter inteligência emocional, não só espiritual. Porque às vezes você está tão adaptado a pessoas tóxicas que você não enxerga o que é bom para você. E algumas coisas, por mais dolorosas, por mais profundos que sejam os laços, eles têm que ser cortados na nossa vida. Porque senão quem vai viver em cativeiro vai ser você, tá? Pecados mais comuns que esse principado pode levar. Quando você é atacado por este principado, o que que vai acontecer? Você vai ser vítima de fofoca, calúnia, difamação. Deixa eu falar uma coisa muito séria para pais e mães agora. Às vezes o teu filho, na escola, ele é muito perseguido, sabe? Sempre tem alguém perseguindo o seu filho, tentando bater, tentando agredir, insultando, provocando. E aí você fala, nossa, tem 40 crianças, por que só com o meu filho? É uma sinalização que Nergal está agindo na vida daquela criança. Se atente, observe, observe, observe o que está acontecendo. Porque você vai ter que tirar essa criança de cativeiro. Essa criança está sendo alvo de pessoas tóxicas e abusivas. Ela está vulnerável, tá? Eu cresci, a minha infância, hoje eu entendo isso. Eu cresci com pais narcisistas e a minha mãe, ela tinha um transtorno borderline, que é o transtorno de personalidade. Eu fui entender sobre esse transtorno com 30 anos. E até eu entender isso, para mim era o jeito dela. Então minha mãe sempre foi vítima, ela sempre foi a coitadinha, ela sempre foi a rejeitada, ela sempre foi a vítima da situação, a que recebia macumba, que ficava doente, sempre foi a vítima da história. E o meu pai, ele era completamente narcisista, ele só pensava nele. E nada estava bom o suficiente. Eu cresci nesse ambiente narcisista e na escola eu sempre fui muito perseguida. Onde eu ia, escola, igreja, né? Ninguém gostava de mim, era sempre alguém querendo me bater, era sempre alguém inventando calúnias sobre mim, até que eu precisei me defender porque eu não tinha quem me defendia. Porque se uma autoridade na sua vida é narcisista, ela não vai pensar em você, ela vai pensar nela. Você não tem proteção. E o que que eu comecei a me tornar? Uma pessoa violenta, tá? Sim, Fran, o narcisista fica fazendo drama porque ele é sempre a vítima, tá? Eu me tornei uma pessoa violenta. Então, a minha resposta, né, a minha autodefesa foi me tornar uma pessoa agressiva, tanto nas palavras quanto no comportamento. Então, o que que eu fazia? Foi a forma que eu aprendi a me defender. Hoje eu entendo isso, e foi muito difícil sair desse cativeiro, porque eu tive que romper laços, né? Eu tive que impor limites, eu tive que entender que eu me tornei assim, não foi porque eu quis, foi porque me fizeram assim. E hoje eu tenho um olhar mais atento para os meus filhos. Então, você que é pai e mãe, ouça seus filhos, mas ouça de forma espiritual. Por que estão perseguindo? Será que ele está tentando, o diabo está tentando colocar ele num cativeiro de pessoas tiranas, pessoas que humilham, pessoas que vão fazer joguinhos emocionais? Observe, porque você é a autoridade, não perca a autoridade da tua vida.
Então, pessoas que estão nesse cativeiro são vítimas de fofoca, de calúnia, língua desenfreada. Você vê que as pessoas fofoqueiras, toda pessoa fofoqueira, pode anotar isso, são pessoas comandadas por este principado. Se a tua família é fofoqueira, a tua família tem influência de Nergal. Que nem a família do meu pai, não da minha, tá? O povo é um caixão pro corpo, outro pra língua. O povo, e pensa no povo briguento. Misericórdia, se você for na minha cidade, em terra natal que eu morava, né, que eu nasci, Santa Adélia, e falar assim, usa aranha, meu sobrenome é Aranha. O povo fala, vixe, o povo arrepia assim, ó. Que não salva um. O povo embaçado. Por quê? Nergal, né? Nós vemos o que na Bíblia? Que a substância que provoca brigas, alguma mudança fisiológica ou comportamental de um ser vivo é o quê? A língua. Tiago 1,26. Olha que a Bíblia fala, da língua. E se você está se tornando um fofoqueiro, tenha domínio, porque você pode estar sob influência de Nergal. Tem uns crentes que gostam também, tá? Pastora, Oi. a senhora estava falando aí sobre o narcisista, ele é muito egocêntrico também, né? Porque ele, igual Completamente. a pastora falou, só pensa nele, ele assim, você está conversando com ele, até mesmo para tratamento, você tá tratando um narcisista, você tem que estar realmente muito com o psicológico, porque ele tá ali com você, só ele é o bom, só ele é que sabe, e muitas das vezes ele te seduz ali, quando ele sai do consultório, aí ele fala de você, É, e uma coisa que eu achei super interessante é sobre a gente, igual a pastora falou sobre o narcisista, a relação com os temperamentos. exato. Como que a influência do temperamento também ela acaba concluindo aí. Igual a Sim, pastora falou, né? Seu temperamento é forte. Então, tipo assim, vem lá da infância. Então já tinha essa proporção. O temperamento já ajudaria. sim, Então sim. aí vem os traumas, vem essa questão dos pais, vai Vai acumulando. somatizando, tudo vai somatizando, né? Eu sou do temperamento dos leões, né? Eu sou uma leoa, o colérico, intenso, que já por natureza olha para si. Então, crescendo debaixo de comando narcisista, né, onde cada um olhou para si e ninguém olhou para mim, o que eu me tornei? Muito mais egoísta. E eu sou filha única ainda para ajudar, né? Tudo cooperou. E aí a minha autodefesa foi o quê? Agressividade. Então hoje as pessoas olham para mim, ela é brava, ela é forte, ela é enérgica. Mas por quê? Temperamento não tratado. Era para eu ser uma ótima leoa, mas tentaram acabar com a minha graça. Porém, hoje, eu luto, né? Eu estou que nem apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Para ficar parecida com Cristo. Estou longe, queridos, da perfeição, não sou. Eu ainda tenho muitas guerras comigo, né? Porém, eu esmurro o meu corpo. Pastora, como saber qual o meu temperamento? Nós fizemos um teste, temos a aula dos temperamentos, tá? Depois pede lá no grupo, alguém deve ter esse teste lá, que eu não sei onde está mais. Se você está no grupo lá nosso de estudo, pede lá, tá bom? Tiago 1,26 diz assim, 1,26, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha o que a Bíblia fala, se você acha que você é crente, mas você não domina a sua língua, você não é crente.
punk isso, né, gente? E o trem difícil também de segurar, né, gente? A língua. Ontem eu levantei de manhã, o Espírito Santo falou, eu estava orando, o Espírito Santo falou assim para mim, cala a boca. Eu falei, gente, eu tô orando. Como assim, senhor mandou? O Espírito Santo falou, cala a boca. Ficou o dia inteiro, cala a boca, cala a boca, cala a boca na minha cabeça. E aí começou a vir as coisas, né, do dia a dia, os leão para matar. Eu falei, Deus, que jeito o senhor quer que eu cala a boca? Porque para mim calar a boca, senhor, deixa eu explicar para o senhor, eu tenho que estar dormindo. Porque se eu estiver acordada, é difícil eu calar minha boca. Não dá. Gente, pensa num dia que foi tenebroso para mim. E o Espírito Santo falava assim no meu ouvido, disse, cala a boca. E minha alma falava assim, não dá. Por quê? É difícil refrear a língua. Aí teve uma hora que eu estava fazendo tanta força para ficar quieta, que meu corpo começou a doer. Aí eu falei para Deus, falei, meu corpo tá doendo, é de raiva, viu? Não troço, porque eu não tô falando. Por quê? Porque o Senhor mandou eu ficar quieta. Você sabe o que é mandar um leão não rugir? Aí eu rugi hoje. Hoje ele não falou nada. Hoje eu falou, hoje eu acertei o leão para fora. E não, pastora Sibeli. Depois eu vou, passou, tá tudo bem. Eu sei como é, eu sou leão. Você é leão também? E você sabe, né? Sou das braba. Você vai pro abate de espírito, você fala assim, volta, filha, volta duas casas. Você fala, volto nada, já comecei. Eita, guerra. Pessoas que fazem, você que é vítima de brigas e divisão. Gente, tem hora, fases da sua vida, talvez circunstâncias, que não pode ter uma briga que venha onde? Em você. O que é isso? Você fala, gente, vem todos os rolos, vem em mim. O que é isso? Cativeiros de Nergal, tá? Porque pessoas que são, tem as pessoas que são regidas e tem as pessoas que são vítimas. As vítimas sempre vai estar envolvidas em briga. As regidas são aquelas pessoas que quer discutir e briga por tudo. Já viu gente que briga por tudo? Nergal, quando você olha aquele povo briguento, você fala nergal purinho. Não sabe calar a boca. Pessoas que quer levar a briga até a última consequência. Quer dar a última palavra na briga, sabe? Aí ela faz o quê? Divisão. Divide família, divide filho. Tem gente que divide a família dentro de casa. A minha mãe era uma pessoa assim. Ela falava assim pra mim, eu lembro, gente, quando eu era criança, olha o nível, não seja esse tipo de pessoa, tá? Ela falava assim pra mim, você vai conversar com teu pai? Briguei com ele. Se você conversar com teu pai, você vai ver. Aí hoje eu lembro disso, eu falo assim, o que que eu tinha a ver que ela brigou com ele? Foi ela, não fui eu. Conversa com ele para você ver. Por quê? Começa a fazer divisão. E aí, essa pessoa começa o quê? Convencer os outros a se rebelar. Isso acontece muito em igreja. Pessoas que são regidas por Nergal começam a fazer motins para convencer os outros a se rebelar. Cuidado, esteja atento. 2 Timóteo 2 fala disso. Olha lá quem Timóteo fala. 2 Timóteo 2, 23 ao 26. Porque tem gente que começa a ficar brigando com os outros nas igrejas e começa a falar assim para você: tá vendo fulano? Você viu a pastora Cibele? Manhaca ela. Você viu? Não, não conversa com ela, não. Porque e começa. Fermentação, quem quer? Nergal. 2 Timóteo 2, 23. Fala assim, ó. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor,
instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. A Bíblia fala que... O povo me manda uma mensagem abençoada. A Bíblia fala que as pessoas que são assim, elas estão nos laços do diabo, cujas vontades estão presas, né? Mas ele fala o quê? Tenha mansidão. Olha aqui, não convém contender, mas ser manso, apto para ensinar sofredor. Às vezes, irmão, para você ser manso, você vai sofrer. O que você quer? Vaza, pelo amor de Deus. Eu ainda vou ter uma sala com uma chave na minha casa. Quero me trancar. Sai. Às vezes, para você ser manso, você vai sofrer, que nem os leão. Se você mandar um leão ser manso, irmão, é a treva, não é, pastora Cibele? Mandar a gente ser mansa, como que o leão é manso? Dando uma Certeza. patada na cara da pessoa, não é? Não é, gente? Mandar ficar calma, ter calma. Nossa, gente. É a mesma coisa se chamar, fala assim, invoca-te. Você fala assim, calma. Uma coisa que você fala assim, invoca-te. Mas deixa eu ver se ela tem. Mandar eu ter calma me dá até um tico-tico nervoso. É, calma. Nós vamos vencer, pastora. Porfias. Gente, olha o que é porfia, porque às vezes a pessoa lê porfia e não sabe o que é. Porfia é uma briga que acontece quando as pessoas são teimosas. Duas pessoas teimosas brigando é o quê? Porfia. E insiste em ganhar a discussão, não dando o braço a torcer. Geralmente é marido. Os maridos fazem umas porfia na cabeça. Os bichos teimosos, né, gente? O que é isso, né? Os meninos, eles é problemático. Mas, ó, porfia é quando tem uma discussão e a pessoa não dá o braço a torcer. É onde começa a ter porfia. Ser desrespeitoso no que diz ou nas atitudes que toma. Ser prepotente. Tem gente que insiste no erro. Não é assim. Se fala assim, animal, você vai cair lá de ladeira abaixo. A pessoa fala, não vou não. Insiste no erro. É o quê? Influenciado por Nergal. Você olha e você fala que ele ali tem demônio, mas que demônio que tem? Nergal agindo na vida da pessoa. Filipenses 2. Vamos ver esse povo. Filipenses 2, versículo 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa oração eu sempre faço. Eu falo, Deus, me dá o sentimento de Cristo, que eu sou ruim, gente. Eu sou fria. Eu sou uma pessoa extremamente fria. Sou uma pessoa calculista, sou agressiva. E aí eu falo, Deus, coloca em mim o sentimento de Cristo. Para quê? Para que Nergal não me domine, para eu não ser desrespeitosa nas atitudes, né? Como que a gente entra em cativeiros, né, por esse espírito? Pessoas que sofrem manipulação, tá? O que são os manipuladores? Aqueles que querem te comandar. Quando você não tem governo, você é governado. Quando você não tem domínio, você é dominado. Dominado por quem? Por um espírito de manipulação. Essas manipulações, elas começam a te influenciar maldosamente, né? Com táticas enganosas
dissimuladas e até indireta. Você não percebe que você é manipulado, mas a pessoa começa a te agradar, vem com aquela fala mansa, vem toda sorridente. Para quê? Para você fazer a vontade da carne, tá? Cuidado com pessoas manipuladoras. Tito 1, livro de Tito, fala sobre isso. Deixa eu achar aqui o Tito. Tito 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente os crentes, tá? Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A Bíblia fala desse tipo de gente, pessoas que manipulam só para eles ganhar algo em cima. O que é um manipulador? Ele vai te seduzir para fazer a vontade dele, tá? Imposição. Imposição te coloca em cativeiro. Pessoas que agem como ditador, não levando em consideração a equidade, lançando sobre o outro um jugo muito pesado. O ditador faz isso. Você fala assim, gente, eu não aguento fazer isso, não. Ele fala, não, você tem que fazer. Você tem que fazer. Isaías 10 fala sobre isso. Isaías 10, 1 e 2. Vamos lá. Isaías 10, 1 e 2. Diz assim, ó. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Ai dos que decretam leis injustas. Deixa eu falar uma coisa que me consola. A gente vê nesse governo uma atrocidade, uma injustiça, uma incoerência absurda. Mas a Bíblia fala, ai, ai, o Senhor está vendo e o Senhor nos dará a recompensa, tá? Pessoas que têm desenfreamento sexual são pessoas que estão cativas neste cativeiro ou controladas por Nergal. Pastora, o que é isso? É um desejo exagerado, tem gente que é insaciável. E não é porque ela é, ai, fulano é fogoso, não. É um cativeiro, tá? Às vezes a pessoa ela não vê espaço, tempo, lugar. Você vê pessoas que elas cometem crimes sexuais absurdos, atrocidades, por quê? Porque elas estão sendo regidas, comandadas e influenciadas por este cativeiro, por esse principado, né? Pessoas que às vezes começam a mostrar os seus órgãos em metrô, em ônibus. Gente, isso não é normal. Que desejo é esse? Que loucura é essa? É um cativeiro que essa pessoa está. Essa pessoa está presa espiritualmente. E ela está tendo o quê? Sinalização disso, tá? Pessoas que têm lascívia, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:5 sobre isso. 1 Tessalonicenses 4:5. Doutora, você vai ler, vou, porque esse módulo vai libertar muita gente. 1 Tessalonicenses 4:5. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Você vê que no versículo 4 fala assim, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pessoas que andam na sensualidade, pessoas que andam na luxúria. Isso é sinalização de Nergal. Pessoas gananciosas, que têm desejo de receber ou ter mais que os outros. Pessoas que se envolvem em lutas e artes marciais, tá? Artes marciais, marcial vem de onde? De Marte.
o Deus da guerra, e não é por acaso. Então, quando você for fazer um esporte, procura saber a origem dele, a influência, onde que nasceu, como que nasceu, tá? Para quê? Para que você não venha estar alimentando um principado que talvez você está em cativeiro. Esses lutadores, qualquer lutador, você vê que eles, por que que eles lutam bem? Porque é onde eles extrapolam a sua raiva. Só que quando você vê as entrevistas dele, eu estava pesquisando sobre isso. Todos eles falam assim: ah, eu tinha muita raiva e a luta me controlou. Essas explosões de raiva vêm manifestadas onde? Na luta. Então, são pessoas com cativeiros não dominados, que ainda assim são um perigo. Porque você vê que quando essas pessoas elas estão em descontrole, em festa, em algum evento, alguma coisa, essas pessoas entram em desequilíbrio e agridem outras pessoas. Porque é violência não tratada, tá? O que que leva também esse cativeiro a ser atuante na vida das pessoas? Assassinatos na família e feitiçaria com derramamento de sangue, tá? Porque esse principado ele gosta de sangue, o sangue vermelho, tá? Então tem que ter assassinato, tem que ter holocausto. Você vê que uma época que esse principado ele teve uma grande regência foi na época de Hitler. Hitler, quando fez o holocausto, vocês pesquisam sobre. Hitler, ele era um homem satânico, né? Só que como ele convenceu a massa, ele convenceu com uma manipulação, palavras doces, falava o que gostava de ouvir. Ele era um homem muito culto, muito inteligente. Ele era regido pelo mesmo espírito do anticristo. Espírito do anticristo. Nós não temos o espírito do Senhor, que é a essência. Hitler, ele tinha o espírito do anticristo. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra, ó, há muito tempo. Então, ele, debaixo dessa influência, junto com o satanismo, junto com suas práticas ocultas, ele começou a ser controlado, comandado e regido por Marte. Por isso que ele pratica o holocausto. O que é um holocausto? Um altar de sacrifício de sangue inocente. Judeus inocentes. Ele foi completamente comandado por este trono e cometeu aquela atrocidade. Então, nós vemos hoje que existem muitas formas de entrar nesse cativeiro. Pastora, como que eu saio disso? Orando e policiando seus comportamentos, policiando as suas atitudes, sua raiva, sua ira. Eu vou compartilhar no nosso grupo de estudo, tá? A pauta de oração. Porque depois eu quero que você, no seu momento com Deus, refletindo na aula que tivemos hoje, depois você assiste de novo se precisar, que você faça aquela oração. Para quê? Para que você seja liberto de lugares de cativeiro. Por que que eu vou dar para você orar? Para você começar a construir a sua vida com Deus e começar a restaurar as suas portas. Porque tem coisas que eu não posso fazer por você. Mas você, numa autoanálise, numa autorreflexão, vai pegar o que eu te passei de forma espiritual e vai trazer para sua vida e falar: peraí, identifiquei cativeiro, eu vou sair dele. E você vai fazer aquela oração, você vai ler aquela oração, você vai ler a passagem que eu deixei ali, leia em voz alta, tá? Para quê? Para que o mundo espiritual receba comandos de frequência de voz, e você seja liberto. E policie os seus comportamentos. Como eu disse, o principado, a potestade, ele não vem, mas ele influencia. Não caia nas armadilhas do inimigo. Para quê? Para que você possa restaurar os seus muros. Amém? Alguma pergunta, algum comentário da nossa aula de hoje? Que eu vou orar por você. Não, não? Então vamos. Pode falar, Lu. Pastor, igual a pastora falou aí sobre
Hitler, ontem eu estava pesquisando sobre ele, estava estudando, e ele tinha transtornos, né? Tinha muito. Tinha. E a pastora lembra aquela vez que eu dei aquelas aulas sobre os esquemas? Sim, Igual a pastora está falando, eu acho muito interessante dentro dessa questão dos esquemas, porque são armadilhas que foram construídas logo no período que a gente era ali da infância ou da adolescência. E eu comecei, na hora que eu estava estudando, comecei a ver como que a influência desses esquemas, que são memórias. Então, a gente não vai desativar essas memórias, porque não tem, você não vai, né, fazer que elas apaguem. Na verdade, a gente trabalha para desativar esse esquema, que é uma mentira que o adulto está vivendo hoje. Então, e aí é uma questão tão assim. É, difícil de colocar na cabeça do paciente que ele está vivendo um engano, porque na verdade os esquemas é um engano que ele está vivendo. E é óbvio que eu levo a terapia para o lado cristão, não tem jeito, eu acabo levando, e como que a influência maligna apodera desses esquemas, porque você fica vulnerável. sim, Então, é muito mais propenso você né, ir pelas influências quando, quando você está ali sendo dominada por um esquema que você não tem consciência dele. Então, assim, quando a gente aplica o teste, eu falei que são 18 esquemas para saber. Eu dei 13 e hoje desativei eles. Estão todos desativados. Por quê? Eu tive consciência desses esquemas e o quanto eles estavam me prejudicando na minha vida espiritual, o quanto eles estavam me prejudicando me relacionar com Deus, porque são muito fortes. Então, eu assim, espiritualmente falando, eu vejo o quanto que o inimigo, ele apodera dessa vulnerabilidade quando a gente não tem consciência e fica muito mais fácil. é verdade. É igual eu falei, né? O diabo, ele é aproveitador. Ele não faz nada novo, mas ele vai aproveitar as lacunas e os espaços que você tem na sua vida, os arrombos, seja feito por você ou por outros, por traumas, por pecados, por feitiços, ele vai aproveitar essas brechas e vai entrar na sua vida para destruir áreas inteiras. Então, cabe a nós conhecer a palavra e praticá-la. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje vocês tiveram uma revelação de um tipo de cárcere, um tipo de cativeiro. Agora cabe a você, particularmente, olhar para a sua vida e falar, como o apóstolo Paulo falou: examine-se o homem a si mesmo. Se autoexaminar e falar: peraí, eu identifico isso. Vou quebrar esse laço da minha vida. Vou sair dessa prisão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço por esta aula. Eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas no mundo espiritual em nosso favor. O Senhor me confirmou hoje, Pai, que este é um tempo onde as pessoas serão libertas, que as pessoas serão curadas, que elas serão livres. E eu peço, meu Deus, que o mesmo Espírito de Isaías 61 venha operar na vida destas pessoas. Eu, em nome de Jesus, eu cancelo toda palavra, toda seta, toda ação de nergal na vida desta pessoa, seja de autoritarismo, narcisismo, pessoas, ó Pai, que foram violentadas verbalmente, emocionalmente, pessoas que viveram, Senhor, abusos emocionais, jogos mentais, que o Senhor venha livrá-las de cárceres interiores, para que essa pessoa seja livre. Em nome de Jesus, ó Pai, tira todas as amarras de fofoca, briga, confusão, porfia, todo espírito maligno que tem prendido esta pessoa, acorrentado ela em lugares interiores, deixando, Senhor, ela cativa.
no medo. Cativa, Senhor Jesus, sem frutos. Cativa, Senhor, na sua insegurança. Que se rompam agora esses cárceres, essas cadeias interiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Liga a sua câmera, vamos tirar uma foto bonita hoje, meu povo? Vai lá. Faça essa pessoa feliz. Não esquece de curtir a aula. Não esquece de deixar um comentário lá na aula. Depois eu vou compartilhar a oração para vocês, né? Olha, o povo não quer fazer o feliz hoje, o povo não liga a câmera. Vem, Roberta. Vem, Fran. Vem, Lisandra. O Édipo tá dormindo. Certeza. Não ouvi a voz do Édipo hoje. Isso, Rô. Vambora, meu povo. Sorriso no rosto. Faz cara de feliz. Confunde o inimigo. É nóis. Um beijo no coração. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchauzinho.